Eu me chamo Carolina Dias Monteiro, e até aquela manhã fria de agosto em Belo Horizonte, eu acreditava que nada poderia me abalar mais profundamente do que as dificuldades da vida comum. Mas eu estava enganada. O que eu vivi no Hospital Odilon Perens, logo após o nascimento do meu filho, foi uma humilhação tão cruel, tão fria e calculada, que até hoje, anos depois, o cheiro do álcool e o som dos corredores daquele hospital me fazem estremecer. A gestação não foi fácil. Durante os 9 meses, enfrentei risco de parto prematuro, exames que mostravam que meu bebê estava menor que o esperado, a pressão alta que me obrigou a ficar confinada na minha casa em Santa Teresa, um bairro charmoso de Belo Horizonte, conhecido pelas suas ruas arborizadas e cafés aconchegantes, como o famoso café com letras, onde tantas vezes sonhei com a maternidade que eu iria viver. Eu fazia planos, decorava o quartinho do meu bebê, imaginava cada detalhe da sua chegada, comprava roupinhas na Rua Goiás, perto da Savassi, e contava os dias para finalmente abraçar meu filho. Quando o dia finalmente chegou, minha alegria foi misturada ao medo. A cesariana de emergência foi marcada depois de uma madrugada interminável de contrações que não evoluíam. A dor da anestesia se espalhou pelo meu corpo, e logo fui tomada por um sono pesado que me levou para um lugar entre o sonho e a realidade. Mal podia imaginar que enquanto eu dormia, uma trama sombria se desenhava nos bastidores daquele hospital público, onde, ironicamente, eu confiava a vida do meu filho e a minha própria. Acordei no quarto, ainda sonolenta e fraca, o corpo marcado pela cirurgia e pela emoção. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio absoluto. Nada do choro de um recém-nascido, nada do barulho das enfermeiras e dos técnicos que deveriam cuidar de nós. O berço, onde meu filho deveria estar, vazio. O vazio que senti naquele instante foi mais profundo que qualquer dor física. Perguntei a uma enfermeira onde estava meu bebê, e ela me olhou com um misto de pena e receio, tentando usar palavras que só aumentavam meu desespero. Sua sogra está cuidando dele, ela disse. Ela já fez toda a documentação? Tá tudo resolvido. A palavra sogra reverberou dentro de mim como uma sentença. Dona Vera, minha sogra, uma mulher controladora, que sempre desprezou minha presença, que zombava dos meus sonhos e do nosso relacionamento, tinha de alguma forma tomado meu filho. Não consegui me controlar. Com o corpo ainda debilitado, tentei me levantar, cambaleando pelo corredor, enfrentando a dor e a incredulidade. As lembranças da minha sogra eram vívidas e dolorosas. O olhar condescendente, as críticas veladas durante os preparativos da festa de nascimento, a forma como me humilhava na frente dos outros familiares, como se eu fosse uma intrusa, no sonho dela de ser a avó perfeita. Fui até a recepção do hospital, entrei na sala, onde a enfermeira Silvia, uma mulher de jaleco bege, parecia estar em conluio com Dona Vera. Ouvi partes da conversa entre as duas. Vamos acelerar os papéis. Não podemos deixar essa mãe tomar o bebê de volta, dizia a enfermeira, com um sorriso falso. Foi ali que percebi que não estava apenas lutando contra minha sogra, mas contra um sistema inteiro, que por algum motivo havia se aliado contra mim. Tentei ligar para meu marido, Renato, mas ele parecia distante, como se estivesse mais preocupado em evitar um conflito do que em apoiar a própria esposa. Minha mãe só quer o melhor para o bebê, ele dizia, tentando me convencer de que eu estava exagerando. Mas eu sabia a verdade. Ele havia sido manipulado por aquela mulher, que sempre dominou a família com seu jogo de poder. Os dias seguintes foram um pesadelo. Minha sogra entrou com uma ação judicial, alegando que eu estava emocionalmente instável após o parto, apresentando documentos falsificados, laudos médicos que nunca existiram. Ela tentou me tirar não só o bebê, mas a minha própria condição de mãe. Lembro da dor de ser tratada como louca, de ver meu direito ser questionado, de sentir que ninguém acreditava na minha palavra. Mas eu não podia desistir. De uma advogada dedicada, comecei a reunir provas, mensagens, áudios, testemunhas. Minha amiga Paula, que nunca me abandonou, conseguiu gravar uma conversa secreta entre a enfermeira e Dona Vera, onde planejavam o sequestro do bebê. Cada minuto daquela luta parecia uma eternidade, mas o amor pelo meu filho me dava forças que eu não sabia que tinha. Eu estava decidida a mostrar para todos, principalmente para minha sogra, que ninguém tira de uma mãe o que é dela por direito. Se você já passou por uma situação difícil,
Deixe seu coração e compartilhe essa história para ajudar outras pessoas. Nos meses que antecederam o nascimento do meu filho, minha vida parecia se dividir entre o bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, e as intermináveis idas ao hospital Odilon Barrens. Santa Teresa, com suas ladeiras, suas casas antigas e seu charme bômio, sempre foi um refúgio para mim. Um lugar onde eu sentia que poderia construir uma vida simples e feliz. Ali, eu caminhava pelas ruas cheias de artesãos e cafeterias, respirava o aroma do café fresco servido na Praça Duque de Caxias, e me sentia em paz, apesar das tensões familiares que me acompanhavam. Meu casamento com Renato não tinha sido fácil desde o começo. Ele sempre foi um homem de negócios, ambicioso, focado em sua carreira no ramo imobiliário da capital mineira. Sua mãe, Dona Vera, uma mulher elegante e imponente, dona de uma tradicional casa de chá na Savassi, tinha um orgulho imenso da família e das suas raízes. Desde o início, Dona Vera nunca escondeu sua insatisfação comigo, uma moça de origem humilde, estudante de literatura, com sonhos simples demais para seu padrão. Ela fazia questão de me lembrar, sutilmente, que para manter a família unida, às vezes é preciso fazer sacrifícios. O relacionamento com Renato era complexo. Ele amava o filho que estávamos esperando, mas ao mesmo tempo, parecia dividido, enredado no jogo de poder e manipulação da mãe. Durante a gravidez, os encontros na casa da sogra eram tensos, no salão de chá rodeado de porcelanas finas e candelabros. Eu era observada com um olhar desconfiado, como se estivesse tentando roubar algo que não me pertencia, no trabalho. Eu era professora de português, em uma escola pública do centro de Belo Horizonte, uma atividade que me trazia alegria e realização. Os alunos, a rotina, as pausas no Starbucks da Rua Espírito Santo me ajudavam a manter a sanidade em meio ao caos pessoal. Mas em casa, a sombra de Dona Vera se tornava cada vez mais opressiva. Enquanto isso, Renato passava seus dias em reuniões no edifício JK, onde sua imobiliária ocupava uma sala luxuosa, com vista para a Praça da Liberdade. Ele falava constantemente em expandir os negócios, mas suas conversas com a mãe indicavam que ele estava preso a um jogo de interesses, que eu ainda não entendia por completo. A tensão culminou no dia em que minha bolsa estourou, e fui levada às pressas para o hospital. Entre médicos e enfermeiras, tive a sensação estranha de que algo estava sendo tramado, longe dos meus olhos. Durante a cesariana, enquanto eu me entregava à anestesia, Renato não estava ao meu lado. Disse que precisava resolver um problema urgente na imobiliária. Fiquei sozinha, com medo e confusa. Quando acordei, a ausência do meu bebê me esmagou. A notícia que minha sogra estava cuidando do meu filho soava como uma sentença injusta, e a atitude distante do meu marido me enchia de dúvidas e dores. Os dias que se seguiram foram uma mistura de visitas ao hospital, consultas jurídicas e encontros secretos com amigos de confiança. Paula, minha melhor amiga desde a faculdade, tornou-se meu braço direito. Ela me ajudava a decifrar cada passo daquela batalha, me incentivando a não desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. No bairro de Santa Teresa, meus vizinhos começaram a notar minha ausência constante, o semblante cansado, as olheiras profundas. Nas manhãs em que conseguia sair para caminhar, eu passava pelo mercado central, sentia o cheiro das frutas frescas, ouvia o burburinho dos comerciantes, mas tudo aquilo parecia distante, quase irreal, diante do drama que vivia enquanto isso. Renato parecia cada vez mais influenciado por sua mãe. Em um encontro no McDonald's da Savassi, tentei conversar com ele, apelar para o amor que ele dizia sentir por nosso filho, mas suas palavras me cortaram como navalhas. Minha mãe só quer garantir que nosso filho terá um futuro melhor. Você não entende como o mundo funciona. Fiquei arrasada. Como o homem que amava podia se tornar um estranho em tão pouco tempo? E como minha sogra, com sua postura impecável e sorriso doce, podia esconder uma face tão cruel e traiçoeira? Ei, sensação de estar cercada por inimigos invisíveis, em uma cidade que eu sempre amei, tornou-se insuportável. Cada esquina de Belo Horizonte parecia esconder um segredo, cada rosto desconhecido uma ameaça. Mas mesmo naquele cenário sombrio, uma chama de esperança começou a crescer dentro de mim. Eu precisava encontrar forças para enfrentar a verdade, para desmascarar minha sogra e recuperar meu filho. A sensação de ser traída, não apenas pela minha sogra, mas por meu próprio marido,
Foi uma ferida que sangrava constantemente. Eu sabia que minha luta não era apenas contra uma mulher ambiciosa e manipuladora, mas contra um sistema que permitia que uma sogra controladora pudesse tentar arrancar um filho de uma mãe com o aval de médicos, advogados e até mesmo do próprio pai. Nos dias seguintes ao nascimento do meu filho, Renato parecia cada vez mais ausente, escondido atrás de reuniões e telefonemas que nunca explicava direito. Sua mãe, Dona Vera, por outro lado, parecia ganhar força e confiança a cada visita ao hospital. Ela se apresentou para a equipe médica como a verdadeira responsável pelo bebê, chegando a dizer que eu não estava em condições de cuidar da criança, que precisava de alguém mais experiente e preparada. Foi difícil para mim aceitar que, no próprio hospital onde dei à luz, minha voz era abafada, meus direitos ignorados. Cada vez que eu pedia para ver meu filho, me respondiam com desculpas, atrasos, evasivas. Minha sogra conseguia, pouco a pouco, manipular os funcionários e criar uma narrativa onde eu era a mãe instável, uma mulher emocionalmente fragilizada e, portanto, incapaz de cuidar do bebê. Eu sentia um misto de raiva e desespero que consumia minhas noites. A ansiedade me impedia de dormir, e eu passei a buscar informações em sites de direitos da mulher, da maternidade, procurando entender como aquela injustiça poderia estar acontecendo na minha frente. Os documentos começaram a aparecer. Contratos, falsificados de guarda, assinaturas adulteradas, laudos médicos forjados para dizer que eu não teria condições de criar meu filho. Foi um golpe cruel, pensado e executado com frieza. A figura imponente de Dona Vera escondia uma mulher disposta a tudo para manter o controle da família, menos até mesmo a roubar um neto. Renato, que deveria ser meu maior aliado, parecia sufocado entre o amor pelo filho e a lealdade à mãe. Uma conversa tensa no apartamento que dividíamos no bairro Cidade Jardim. Ele tentou justificar seu silêncio e omissão. Carolina, você não entende. Minha mãe quer proteger o bebê. Ela acha que você ainda está muito abalada. E posso brigar com ela agora, pelo menos até tudo se acalmar. Aquilo foi como um tapa na cara. Eu me sentia sozinha, traída por quem mais amava. As paredes daquele apartamento luxuoso, com vista para o Mineirão, iluminado à noite, se transformaram em uma prisão para minha alma. Enquanto isso, Dona Vera avançava suas peças no tabuleiro. Ela conseguiu registrar o bebê em seu nome, usando documentos adulterados e um advogado sem escrúpulos, que rapidamente deu entrada no cartório da Rua dos Tupinambás. A burocracia, que deveria proteger os direitos das mães, virou uma armadilha contra mim. A sensação de impotência era enorme, mas eu sabia que precisava reagir. Paula, minha amiga incansável, me apresentou a um advogado especializado em direito da família e direitos da criança. A doutora Helena Martins, uma mulher firme e determinada, me deu uma esperança que eu não tinha sentido até então. Com ela, ao meu lado, começamos a traçar uma estratégia para contestar a guarda ilegal do meu filho, para provar que eu era a mãe legítima e que a documentação apresentada por minha sogra era falsa. Começamos a colher provas, testemunhos e registros que pudessem desmascarar aquela trama. Em meio a isso, o peso da sociedade e do julgamento público começou a se fazer presente. Muitas pessoas próximas à família, influenciadas por Dona Vera, começaram a me olhar como uma mulher instável, incapaz, alguém que tinha perdido a razão. Comentários maldosos, fofocas, afastaram amigos e familiares que antes estavam ao meu lado. Mas o que mais me doía era o silêncio de Renato, que parecia cada vez mais distante, sem coragem de romper o laço tóxico que o prendia à mãe. Foi então que, em uma tarde chuvosa na Praça da Liberdade, enquanto esperava uma audiência, recebi uma mensagem anônima que mudou tudo. Procure a enfermeira Silvia, ela sabe a verdade sobre seu filho. Naquele momento, senti o chão se abrir sob meus pés. A enfermeira, cúmplice de minha sogra, guardava segredos que poderiam virar o jogo a meu favor. Era a minha chance de recuperar meu filho, de desmascarar aquela rede de mentiras e injustiças. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essa jornada seria longa, dolorosa e que minha vida jamais seria a mesma. Não esqueça de seguir para acompanhar histórias reais de superação, que podem mudar sua vida. A mensagem anônima que recebi naquela tarde cinzenta na Praça da Liberdade foi como um sopro de ar fresco, em meio ao sufoco que eu vivia. Procurar a enfermeira Silvia parecia uma tarefa perigosa, mas eu sabia que sem ela, minha luta talvez fosse em vão. Era o único fio de esperança que me restava.
Nos dias seguintes, mantive contato discreto com Paula, que me ajudava a montar um plano para encontrar a enfermeira, sem levantar suspeitas. A cidade de Belo Horizonte, com seu movimento constante, se tornou cenário dessa caça silenciosa. Passávamos horas em cafés perto do Mercado Central, no café com letras de Santa Teresa, planejando cada passo, cada palavra, cada telefonema. Finalmente, após semanas de tentativas, consegui marcar um encontro com Silvia em um pequeno restaurante na Savassi, o tradicional Vecchio Sogno, onde as mesas de madeira escura e a iluminação baixa criavam um ambiente perfeito para conversas reservadas. Silvia chegou nervosa, evitando olhar diretamente nos meus olhos. Sua aparência havia mudado. A enfermeira, que antes parecia segura e firme agora, mostrava sinais claros de arrependimento. Ela contou como havia sido pressionada por Dona Vera a manipular documentos, esconder informações e impedir que eu tivesse acesso ao meu filho. E eu não sabia o que fazer. Ela confessou. Ela tinha um poder enorme aqui dentro. E eu tinha medo de perder meu emprego e minha família. Silvia me entregou um pendrive com arquivos e áudios que comprovavam as ameaças e as manipulações. As gravações revelavam conversas secretas entre a enfermeira e minha sogra, planos para registrar o bebê ilegalmente e até ordens para impedir a minha entrada na maternidade. Era uma prova incontestável da farsa que tentava montar contra mim com um material em mãos. Minha esperança renasceu com força total. A doutora Helena, minha advogada, analisou tudo e confirmou que tínhamos em mãos o suficiente para mover um processo criminal contra a Dona Vera e a enfermeira, além de uma ação urgente para garantir a guarda do meu filho, mas a batalha não estava nem perto de acabar. Renato descobriu sobre as gravações e, ao invés de me apoiar, escolheu se afastar ainda mais, temendo o escândalo e as consequências para a família. A sensação de traição foi devastadora, mas meu amor pelo meu filho falava mais alto. No Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, iniciaram-se as audiências. A sala estava lotada entre familiars, advogados e curiosos. A presença de Dona Vera era imponente. Seu olhar frio cortava o ar. Ela negava tudo com veemência, tentando manter a fachada de avó amorosa e zelosa. Eu estava nervosa, mas determinada. Relatei com detalhes cada momento do calvário, desde a gestação até as tentativas de manipulação da minha sogra. Mostrei os áudios, os documentos falsificados e as provas colhidas. A plateia ficou em silêncio, impressionada com a coragem que eu encontrava em mim mesma. A reviravolta que eu tanto esperava aconteceu quando, durante o interrogatório, Silvia, tomada pela culpa, declarou diante do juiz tudo o que sabia, confirmando a farsa de Dona Vera. As testemunhas que antes hesitavam começaram a se posicionar a meu favor. O juiz suspendeu temporariamente a guarda da criança e determinou que meu filho fosse entregue a mim, imediatamente, sob supervisão judicial. A alegria que senti naquele momento foi indescritível. Uma mistura de alívio, emoção e vitória. Mas não era apenas uma vitória legal. Era uma conquista pessoal, uma prova de que o amor de mãe é a força mais poderosa que existe, capaz de romper as correntes da mentira, da traição e da manipulação. A partir daquele momento, minha vida começou a mudar. Reconstruí meu relacionamento com meu filho, enfrentando as cicatrizes deixadas por aquele período sombrio. E, com o tempo, Renato também percebeu o erro que cometeu, tentando se reaproximar. Dona Vera, por sua vez, enfrentou processos judiciais por fraude e tentativa de sequestro. Sua imagem, antes respeitada na sociedade belo-horizontina, desmoronou. O Tribunal de Justiça de Belo Horizonte parecia um palco onde minha vida se desenrolava de forma pública e dolorosa. Cada audiência era um teste de resistência, um confronto direto com o passado que eu tanto queria enterrar, mas que precisava encarar para proteger meu filho e minha dignidade. Lembro bem do dia em que o caso chegou ao seu ponto mais crítico. A sala estava lotada, com repórteres curiosos e membros da alta sociedade mineira que acompanhavam o escândalo envolvendo Dona Vera, uma mulher antes venerada no bairro Savassi. A imprensa cobria tudo com frenesi, e eu sabia que minha vida jamais seria a mesma. Renato, meu marido, permaneceu em silêncio durante a maior parte do processo. Suas expressões eram um misto de culpa e confusão. Um homem dividido entre o amor pelo filho e a lealdade à sua mãe, que havia arquitetado todo aquele golpe. Eu sentia dentro de mim uma mistura de tristeza e raiva, porque esperava que ele estivesse do meu lado desde o começo.
No dia da audiência decisiva, Dona Vera entrou no tribunal com ares de superioridade, vestida impecavelmente, como sempre, sua voz firme e confiante. Ela tentou negar todas as acusações, acusando-me de tentativa de difamação e de não entender os verdadeiros interesses da família. Mas seu império de mentiras começou a ruir quando as provas entregues pela enfermeira Silvia foram reproduzidas em alto e bom som no tribunal Cada Grovoca. Cada documento falso, cada testemunho contra ela desmontava a fachada daquela mulher que, por anos, escondeu seu caráter cruel sob uma máscara de elegância. O juiz, visivelmente impactado, ouvia atentamente, enquanto eu tentava controlar o choro e a emoção. Foi nesse momento que Renato finalmente falou. Ele levantou-se e, diante de todos, pediu desculpas por sua omissão, confessando que havia sido manipulado pela mãe e que se arrependeria para sempre por não ter lutado ao meu lado. Sua declaração foi um divisor de águas, um sinal do que o amor pelo filho ainda podia superar as barreiras do passado. O clímax do julgamento veio quando o juiz, com voz firme, declarou a nulidade do registro feito por Dona Vera e determinou que a guarda do meu filho fosse definitivamente transferida para mim. Além disso, abriu um inquérito criminal contra Dona Vera e seus cúmplices por falsificação de documentos e tentativa de sequestro naquela sala de audiência. Eu não era mais a mulher humilhada e rejeitada que entrou naquele hospital dias após. Eu era uma mãe lutadora, vitoriosa, capaz de proteger seu filho contra qualquer ameaça. Por mais poderosa que fosse, a repercussão do caso ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais. Jornais nacionais e programas de televisão discutiam o tema da luta de uma mãe contra a manipulação familiar e a injustiça institucional. Minha história virou um símbolo de resistência para muitas mulheres que se viam presas em situações similares. Mas, apesar da vitória, o impacto emocional ainda pesava sobre mim. As noites sem dormir, o medo constante de perder meu filho, a sensação de que, por um fio, tudo poderia ter sido perdido. Foi preciso tempo para me recuperar e reconstruir a confiança não só em Renato, mas em mim mesma. O que mais me marcou foi a transformação de Renato. Ele deixou de ser um homem, submisso às vontades da mãe, e se tornou um parceiro de verdade, um pai presente e amoroso. Juntos, começamos a escrever um novo capítulo, longe das sombras do passado. Dona Vera, por sua vez, enfrentou as consequências judiciais e o ostracismo social. A casa de chá na Savassi foi fechada, seus negócios ruíram, e a sociedade mineira a condenou por sua traição cruel. A batalha pelo meu filho, embora dolorosa, me ensinou sobre força, coragem e sobre o verdadeiro significado do amor materno. Naquele momento, eu sabia que nada poderia me deter, porque o amor de mãe é uma força invencível. Os meses que se seguiram à decisão do tribunal foram um misto de alívio e reconstrução. Embora a justiça tenha sido feita às cicatrices emocionais que aquela batalha deixou em mim e em minha família, ainda eram profundas. Cada passo para frente parecia acompanhado do peso do passado, menos a sombra daquela dor e traição que, por um tempo, parecia impossível de superar. Voltar para casa com meu filho nos braços, sentir seu cheiro e olhar em seus olhos com a certeza de que ele finalmente estava seguro comigo. Foi uma das sensações mais puras e profundas que já vivi. Aquela casa simples no bairro Floresta, em Belo Horizonte, que antes parecia pequena e sem graça, tornou-se o lugar mais valioso do mundo. Era ali que eu podia recomeçar, reconstruir nossa história com amor e verdade. Renato, mesmo marcado pela culpa e pelas feridas do passado, se empenhou em ser o pai que nosso filho merecia. Nossas conversas começaram a ganhar profundidade. O silêncio entre nós foi substituído por diálogos sinceros, por um processo lento, porém firme, de cura e perdão. Não era fácil, mas era necessário. Minha relação com minha sogra, por outro lado, jamais voltou ao que era. Dona Vera foi obrigada a se afastar, e seu nome se tornou sinônimo de traição e manipulação na cidade. Sua presença na nossa vida virou uma lembrança amarga, um capítulo que fechamos com firmeza, mas que ainda exigia vigilância para que seus efeitos não contaminassem nosso futuro. Durante essa jornada, conheci outras mulheres que passaram por situações parecidas, vítimas de abusos familiares, de disputas cruéis por poder e controle. Compartilhar nossas histórias me fez perceber que minha luta não era isolada, mas parte de uma rede maior de injustiças que muitas vezes permanecem ocultas,
Com o tempo, passei a me envolver em grupos de apoio a mães em situação de vulnerabilidade, ajudando a dar voz a quem, como eu, sofreu silenciosamente. Aquela experiência dolorosa se transformou em uma missão, uma forma de transformar sofrimento em força e solidariedade. Comente aqui sua opinião e conte pra gente. Você já enfrentou um desafio parecido? Sua voz importa. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando, em uma cerimônia no Museu das Minas e do Metal, no coração de Belo Horizonte, fui convidada a contar minha história para um grupo de mulheres. Olhar para o público, sentir a empatia e o reconhecimento nos olhos delas, foi como encontrar uma nova família, uma rede de apoio e esperança. Hoje, ao olhar para meu filho brincando no Parque Municipal Américo René Janete, sinto uma gratidão imensa pela vida e pela coragem que tive de lutar. Cada passo dado, cada lágrima derramada, valeu a pena. Aprendi que a verdadeira força está em resistir, em não permitir que a dor nos defina, mas sim que nos transforme. A justiça pode tardar, mas a verdade sempre encontra seu caminho. E o amor, esse amor maternal que me guiou por todo o tempo, é o que nos mantém de pé, mesmo diante das maiores tempestades. Essa história, minha história e o Me Lembre. Para todas as mães que enfrentam batalhas invisíveis. Vocês não estão sozinhas. Há luz no fim do túnel, e a vitória é possível. Mesmo quando tudo parece perdido, após o turbilhão que vivi, muitos dias passaram em uma rotina nova, mas nem por isso menos desafiadora. A vida com meu filho finalmente em meus braços parecia um sonho realizado, mas o passado insistia em assombrar algumas sombras que eu tentava deixar para trás. Os primeiros meses foram especialmente difíceis, porque, apesar da vitória judicial, a sensação de insegurança ainda me acompanhava, como uma nuvem persistente. Cada choro do meu bebê me fazia reviver o medo de perder aquilo que lutei tanto para garantir. As noites em claro se multiplicavam, e eu sentia o peso da responsabilidade como nunca antes. Renato se mostrou presente, sim, mas ainda havia entre nós uma distância emocional causada pela tensão do que aconteceu. Precisávamos aprender a ser uma família de verdade, e isso não acontecia da noite para o dia. Aos poucos, comecei a reconhecer o quanto essa experiência mudou não só a mim, mas a todos ao meu redor. Minhas amizades antigas se fortaleceram, e fiz novos contatos com mulheres que, como eu, carregavam cicatrizes de batalhas familiares. Criamos um grupo de apoio online, onde podíamos trocar histórias, conselhos e conforto. No meio desse processo, participei de palestras e seminários sobre direitos da mulher e da criança, eventos realizados em centros culturais de São Paulo e do Rio de Janeiro, como o Centro Cultural Banco do Brasil CCBB, que se tornou um espaço para eu compartilhar minha jornada e inspirar outras mulheres a lutarem por justiça. Uma desses palestras no CCBB de São Paulo, senti a força do coletivo. A energia no auditório era contagiante, e a plateia, composta principalmente por mulheres acima de 45 anos, ouvia atentamente cada palavra que eu dizia. Falei da dor, de ser traída pela própria família, da humilhação no hospital, mas também da esperança que me manteve firme. O silêncio emocionado foi quebrado por aplausos que pareciam carregar uma força maior que eu mesma. Enquanto isso, minha relação com Renato passava por altos e baixos. Ele lutava para se redimir, mas a sombra da mãe e o medo do julgamento social ainda nos perseguiam. Conversas profundas aconteceram em cafés como o Starbucks da Avenida Paulista, onde tentávamos resgatar o amor e a confiança perdidos. Aquelas tardes foram fundamentais para que percebêssemos que a reconstrução da família dependia de diálogo, compreensão e respeito mútuo. Renato, antes ausente e receoso, passou a frequentar grupos de terapia para homens que enfrentam conflitos familiares. Isso ajudou a suavizar sua postura e a fortalecer nosso vínculo como pais. Juntos, começamos a planejar o futuro do nosso filho, com planos de mudança para uma casa maior, onde ele pudesse crescer em segurança e felicidade. Mas, apesar de todo esforço, a lembrança amarga de Dona Vera ainda permanecia presente em nossos pensamentos. Sua presença nas redes sociais e nas rodas sociais mineiras causava desconforto, pois ela tentava minar nossa paz com rumores e tentativas de reinserção social. Foi então que decidi agir. Não poderia permitir que aquela mulher que tanto mal causou continuasse a nos assombrar. Com a ajuda da doutora Helena,
Movemos uma ação por danos morais e difamação, exigindo que ela cessasse suas tentativas de contato e divulgação de informações falsas. O juiz, com base nas provas apresentadas, determinou uma ordem de restrição, garantindo nossa tranquilidade. A sensação de finalmente termos uma barreira legal contra a Dona Vera trouxe um alívio enorme, permitindo que pudéssemos nos concentrar no que realmente importava. Nosso filho e nossa família, a Pertidoli. Comecei a investir ainda mais em mim mesma. Retomei os estudos que havia deixado de lado anos atrás, me matriculando em um curso de pós-graduação em psicologia, focado em trauma e resiliência. Queria entender melhor, não só o que vivi, mas também como ajudar outras pessoas que passam por dores semelhantes, entre as aulas e os cuidados com meu filho. Encontrei forças em pequenos detalhes do dia a dia. O sorriso dele pela manhã, os passos vacilantes que dava enquanto aprendia a andar, as palavras doces, que aos poucos, começava a pronunciar. Cada conquista dele era uma vitória também para mim, uma prova de que a dor do passado não poderia definir nosso futuro. E, ainda assim, a batalha interna continuava. Havia momentos em que a tristeza e o medo retornavam inesperadamente, trazendo à tona lembranças que eu julgava superadas. Nessas horas recorri à meditação e à terapia, buscando equilíbrio e serenidade. A cidade de Belo Horizonte, com sua beleza única entre montanhas e parques, se tornou um refúgio para mim. Passeios ao Parque das Mangabeiras, com sua tranquilidade e ar puro, eram ocasiões para refletir e renovar as energias. Também passei a valorizar mais os pequenos prazeres da vida. Um café quente na cafeteria da Praça 7, uma conversa sincera com amigas no Mercado Central, uma ida ao cinema no Cine Teatro Brasil Valourec, para assistir a filmes que falavam sobre superação e esperança. Hoje, olhando para trás, vejo que minha história é feita de dor, sim, mas principalmente de luta, coragem e amor. É uma jornada que me transformou profundamente, me ensinando que, mesmo nas situações mais cruéis, há espaço para a luz. O amor de mãe que me guiou em cada passo é a força invisível que me mantém firme, me impulsiona a seguir em frente e a nunca desistir. O processo de cura não é linear, e eu descobri isso na pele. Depois de meses tentando reconstruir nossa vida, o passado ainda insistia em aparecer de formas inesperadas. Mas ao contrário do que eu temia, cada desafio me fez mais forte e me aproximou de pessoas que, sem saber, se tornaram parte da minha nova família. Em uma dessas manhãs cinzentas de outono em Belo Horizonte, recebi uma ligação inesperada. Era Ana Clara, uma jornalista do jornal Estado de Minas, que havia lido sobre meu caso e queria me entrevistar para uma reportagem especial sobre violência familiar e direitos das mulheres. Aceitei imediatamente, sentindo que minha história poderia ajudar outras pessoas que enfrentavam situações parecidas. A entrevista foi marcada para uma tarde na Praça da Liberdade, um dos cartaz post da cidade, cercada por construções históricas e jardins que contrastavam com a seriedade do tema que seria abordado. Sentada naquele banco, com meu filho no colo, falei com sinceridade sobre a dor da traição, a luta pela justiça e o caminho árduo da reconstrução, a repercussão da matéria foi maior do que eu esperava. Pessoas me escreviam pelas redes sociais, agradecendo por compartilhar minha experiência, e muitas me procuravam pedindo apoio e orientação. Foi o início de uma rede de solidariedade que se espalhou não só em Minas Gerais, mas em outras cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. No meio dessa nova fase, fui apresentada a um grupo de mulheres ativistas que atuavam em ONGs mentais dedicadas a proteger mães e crianças vítimas de violência familiar. Conhecer aquelas mulheres inspiradoras foi um sopro de esperança e motivação. Elas me ajudaram a entender que minha história era parte de uma luta maior, que transcendia o âmbito pessoal e alcançava o coletivo. Começamos a organizar eventos e rodas de conversa, alguns deles realizados no Centro Cultural, São Paulo e em espaços comunitários no bairro da Lapa. Eu, que antes me sentia pequena diante da dor, agora falava em público, com voz firme, compartilhando não só minhas experiências, mas também o conhecimento que estava adquirindo. Renato também se envolveu nesse processo, participando de grupos para pais que enfrentavam desafios semelhantes. Sua transformação era visível. Ele, que antes se calava diante dos conflitos, agora se posicionava com coragem, lutando para que nosso filho tivesse um ambiente saudável e amoroso. Nesse período,
também decidi investir em minha carreira profissional. Inscrevi-me em cursos de gestão e empreendedorismo, com aulas presenciais em São Paulo e à distância, buscando novos caminhos para minha independência financeira e pessoal. Queria garantir que nem eu, nem meu filho dependêssemos de ninguém que pudesse nos prejudicar. Foi então que recebi uma oportunidade, que parecia vir do destino. Uma proposta para trabalhar em uma startup inovadora na área de tecnologia. Localizada em Florianópolis, conhecida como o Vale do Silício Brasileiro, a cidade, com suas praias paradisíacas e ambiente propício para inovação, representava um recomeço. Aceitei o desafio, e após organizar tudo com Renato Mudimoz Paraló, a adaptação não foi fácil. Deixar minha cidade natal, a família e amigos, mas o impulso de oferecer uma vida melhor para meu filho e a mim mesma era maior do que qualquer medo. Se você já passou por uma situação difícil, deixe seu coração e compartilhe essa história para ajudar outras pessoas. Florianópolis nos recebeu com sua beleza natural e seu ritmo de vida mais tranquilo. Eu me sentia revigorada, pronta para conquistar meu espaço. No trabalho, mergulhei de cabeça, aprendendo sobre o universo da tecnologia, inovação e negócios, me conectando com profissionais que me inspiravam diariamente. Paralelamente, continuei meu trabalho voluntário participando de projetos sociais que ajudavam mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte psicológico e jurídico. Minha missão estava clara: transformar a dor que vivi em força para outras mulheres. A cada passo, eu sentia que o ciclo da dor começava a ser quebrado. A história da minha sogra, que um dia ameaçou roubar meu filho, não me definia mais. Eu era mais do que aquilo. Eu era uma mulher forte, resiliente, capaz de vencer qualquer obstáculo. E mesmo que o passado ainda insistisse em aparecer como uma sombra, eu agora tinha a luz do amor, da justiça e da esperança iluminando meu caminho. A vida em Florianópolis, apesar de promissora, trouxe novos desafios. Adaptar-me à nova cidade, equilibrar a rotina profissional e cuidar do meu filho exigia uma força que, por vezes, parecia quase insuportável. Mas eu sabia que aquela era a minha chance de renascer, de deixar para trás os fantasmas do passado e construir uma vida digna, feliz, para mim e para meu pequeno. No trabalho, me destaquei rapidamente. A startup em que entrei tinha um ambiente acelerado, dinâmico, repleto de jovens talentos e grandes expectativas. Minha experiência de vida, meu conhecimento e a determinação em vencer me tornaram uma paicachev para projetos importantes. E logo comecei a liderar equipes, apresentar ideias e contribuir para o crescimento da empresa. Porém, algo que eu jamais poderia imaginar aconteceu. Descobri que a empresa, apesar do sucesso aparente, enfrentava problemas sérios de gestão financeira e estava à beira de uma crise. Muitas vezes, reuniões tensas ocorriam na sede, localizada na Avenida Beira-Mar Norte, um dos pontos mais emblemáticos da cidade, com suas vistas de tirar o fôlego do mar e das praias. Foi quando comecei a perceber a importância do poder e do controle no mundo dos negócios. As decisões que pareciam pequenas, tomadas nos bastidores, tinham impacto direto sobre o futuro da empresa e, claro, sobre o meu emprego e o sustento do meu filho. Em paralelo, minha vida pessoal seguia seu ritmo. Renato, agora mais presente e comprometido, lutava para superar seus medos e frustrações, buscando estabilidade para nossa família. Mas a sombra de Dona Vera ainda era presente na OM Pessoa, mas nas tentativas que ela fazia para interferir em nossas vidas, principalmente pelas redes sociais, onde sua postura vingativa e rancorosa gerava desconforto e preocupação. Foi então que, em um encontro casual no coworking onde eu trabalhava, conheci Paulo, um senhor de 58 anos, com um sorriso tranquilo e uma história que logo me intrigou. Paulo era o faxineiro da empresa há mais de 20 anos, um homem discreto, sempre gentle, mas que ninguém parecia notar direito além do cumprimento educado. Durante uma pausa para café no Starbucks da rua Felipe Schmidt, começamos a conversar. Ele me contou que há anos comprava discretamente ações da empresa, acumulando aos poucos uma pequena participação, mesmo com o salário apertado. Para ele, era uma forma de investir no futuro, uma esperança silenciosa de que, um dia, poderia fazer a diferença. Paulo revelou que, nas últimas semanas, vinha se envolvendo mais nas reuniões da empresa, participando ativamente de discussões sobre a gestão e até sugerindo mudanças para melhorar os processos. Surprisingamente,
Sua visão era clara e perspicaz, mostrando um conhecimento profundo do negócio. Eu fiquei impressionada. Aquele homem que muitos ignoravam, que eu mesma não conhecia direito, era um verdadeiro exemplo de resiliência e inteligência. A vida me mostrava que a luta não é só minha, mas de pessoas comuns que carregam grandes sonhos. A crise da empresa piorava, e os acionistas tradicionais estavam divididos. Foi quando Paulo, com seu esforço silencioso e persistente, conseguiu mobilizar outros pequenos investidores, formando um grupo que buscava mudanças profundas na administração. Era um movimento inesperado, mas que tinha força e determinação. A notícia se espalhou rapidamente, em Florianópolis, nos cafés da beira-mar, nas reuniões de condomínio e até nas redes sociais. O faxineiro que virou dono começou a ser falado como uma inspiração, uma reviravolta digna de filme. Eu me sentia envolvida naquela história, quase como uma espectadora privilegiada, mas também como alguém que entendia a importância da força e da coragem para enfrentar as adversidades. Quando Paulo me convidou para participar desse movimento, aceitar foi uma decisão fácil. Eu sabia que, assim como ele, precisava continuar lutando por dignidade, respeito e justiça, não só para minha família, mas para todos que acreditavam em um futuro melhor. Nos meses seguintes, assisti a uma transformação impressionante. Paulo ganhou espaço e respeito no conselho da empresa. As reuniões antes dominadas por interesses mesquinhos passaram a ter debates mais transparentes, com foco no crescimento sustentável e no bem-estar dos colaboradores. Renato, que acompanhava tudo do perto, também se inspirava naquela história. Viu que a luta por reconhecimento e dignidade não é privilégio de poucos, mas um direito de todos. A empresa, que enfrentava risco de falência, agora dava sinais de recuperação. O faxineiro que virou dono era uma prova viva de que a determinação pode virar realidade, mesmo nos lugares mais improváveis. Eu, por minha vez, senti uma mistura de orgulho e esperança. Minha história, marcada por dor e superação, se cruzava com a de Paulo, um homem simples, que não desistiu de seu sonho mesmo diante de tantas dificuldades. E assim, enquanto meu filho crescia forte e saudável, eu também crescia como mulher, mãe e profissional. Aprendi que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chance de recomeçar, de virar o jogo. A jornada que me trouxe até aqui foi repleta de dores profundas, traições e confrontos, que por vezes pareceram impossíveis. Disse, mas também foi marcada por momentos de luz, redenção e uma força que eu nem sabia que possuía. A transformação da empresa, impulsionada por Paulo, o faxineiro que virou dono, tornou-se um símbolo de esperança para todos nós, funcionários, investidores e famílias. Sua vitória mostrou que a perseverança e a coragem podem quebrar as barreiras do preconceito e da desigualdade. Enquanto isso, minha vida pessoal encontrava seu próprio equilíbrio. Renato e eu conseguimos reconstruir nossa relação, baseada em respeito, amor e apoio mútuo. Aprendemos juntos que família é algo que se constrói dia após dia, com paciência e dedicação. Meu filho, a razão maior de toda essa luta, crescia, rodeado de amor e proteção. Cada sorriso dele era uma recompensa que superava qualquer obstáculo que eu tivesse enfrentado. Mas a maior lição que tirei de tudo foi sobre o valor da justiça e da resiliência. Quando minha sogra tentou roubar meu filho, ameaçando nosso direito mais sagrado, eu me senti impotente, humilhada e traída. No entanto, essa dor me impulsionou a lutar, a buscar ajuda, a me fortalecer para proteger minha família. Hoje, sei que não estou sozinha. Minha história se conecta à de tantas outras mulheres que enfrentam desafios parecidos, e é por elas que continuo falando, escrevendo e lutando. O apoio que recebi da comunidade, das amigas, das organizações sociais, foi fundamental para minha recuperação e crescimento. Também entendi que a vida pode dar voltas inesperadas. Assim como Paulo, o homem que muitos ignoravam, conseguiu se tornar dono da empresa. Após anos de luta silenciosa, eu também me reinventei. Descobri minha força interior, meu valor e meu propósito. A cidade de Florianópolis, com suas praias, montanhas e energia vibrante, testemunhou minha transformação. De uma mulher marcada pela dor, tornei-me uma líder, uma inspiração e uma voz ativa por justiça. Em eventos que agora organizo, em lugares como o Teatro Álvaro de Carvalho TAC, compartilho minha história para mostrar que o impossível pode se tornar realidade, que não devemos jamais desistir,
mesmo quando tudo parece perdido. Renato e eu também começamos a planejar uma nova fase, com viagens para lugares que sempre sonhamos, como as praias de Cancún, no México, e os parques naturais da Nova Zelândia. Queremos que nosso filho conheça o mundo, absorva culturas e cresça com uma visão ampla e cheia de esperança. E, claro, sigo envolvido em projetos sociais que ajudam mães em situação vulnerável, pois sei que a solidariedade é uma força transformadora. Essa história, que começou com uma tentativa cruel de roubar o que mais amo, terminou com uma vitória muito maior, a conquista da minha dignidade, da minha voz e da minha liberdade. Se algo posso deixar para quem me ouve ou lê, é essa mensagem. Mesmo nos momentos mais escuros, a luz. A dor pode ser um motor para a mudança, e o amor, a força que move o mundo. Minha sogra, com suas tentativas de destruição, me mostrou o quanto eu podia ser forte, e Paulo, com sua perseverança, me ensinou que nunca devemos subestimar o poder dos pequenos gestos e dos sonhos silenciosos. Agora, olho para o futuro com esperança e confiança. Sei que as batalhas continuarão, mas também sei que estou preparada para vencê-las. E assim, com meu filho no colo, rodeada por amigos, família, e uma nova vida em ser este capítulo, pronta para escrever os próximos, sempre guiada pela coragem, pela justiça e pelo amor. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais narrativas reais de coragem e transformação. Juntos, somos mais fortes!